Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa Tech Talk. Se você não é inscrito no canal, lembre de fazer isso agora, já para não perder mais nenhum conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, aí, um assunto que na minha opinião, é um divisor de águas para quem começa no front-end, que são montar estruturas de dados. E aqui a ideia é a gente conversar também, né, sobre como é que isso funciona quando o cara está começando e como é que isso vai se desenrolando a partir do momento que tu vai, né, entrando numa organização e aí tu vai tendo que refatorar o código várias vezes para resolver essa questão dos dados, certo? Então eu vou falar um pouco aqui do nosso dia a dia, como que a gente evoluiu nesse sentido. Então vamos dar um contexto já aqui de como é que isso funciona, certo? Então olha só, antes de começar eu vou me apresentar, eu sou Ricardo Fredes, sou Tech Lead aqui no Me Salva, também sou pós-graduado em arquitetura de software e também sou graduado em design, então eu sou especialista front-end com, né, essa graduação em design, que é muito legal porque eu consigo unir duas coisas que eu amo muito aí nessa área de atuação num desenvolvimento só, né? Ok, então vamos lá. O que acontece, tá? Deixa eu dar um panorama geral. Quando a gente está, né, criando páginas, está lá no início da carreira e tudo mais, a gente recebe uma página para fazer. E aí o que acontece? A gente vai usar lá um framework, seja Bootstrap da vida, enfim. Então a gente vai ter uma fase 1, onde a gente vai ter aqui os dados e o layout e toda a estrutura, tudo tipo junto, né? Então as coisas não estão bem separadas. Então aqui essas bolinhas laranjas aqui, elas representam exatamente isso, né? Os dados e o layout, tudo aqui numa maçaroca só. O que acontece, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica o código. Que é só para dar uma ideia, não sei se ficou muito pequeno aí na tela de vocês, mas para dar uma ideia aqui eu tenho uma estrutura HTML, né, como se fosse um FAQ, e aqui eu tenho, né, tipo o título, né, tenho também aqui uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. O que acontece? O pessoal lá, né, de conteúdo vai chegar para o desenvolvedor e vai dizer o seguinte: precisamos incluir mais, né, respostas no nosso FAQ. Aí o desenvolvedor ele vai abrir um PR, né, vai criar um branch novo, né, vai inserir essas modificações, vai criar o PR e vai colocar, né, esse PR no Git Flow. Alguém vai lá revisar, tudo mais. Aí entrou com um problema, né, que entrou com erro de português. Aí vai entrar de novo com o mesmo pedido lá do pessoal, seguinte, fulano, né, escreveram aqui, faltou uma acentuação, não sei o quê. Aí a gente vai lá fazer esse mesmo fluxo diversas vezes e muitas vezes, né? Até que um dia, né, o desenvolvedor ele se cansa desse processo moroso e o pessoal também já está revoltado, né? Porque cada vez que tem que fazer uma mudança, tem que passar por todo o processo do Git Flow, demora para entrar as coisas, não tem agilidade. E a gente vem então para a fase 2, que a gente pensa o seguinte: a gente precisa de uma forma inteligente de começar a separar melhor, né, os dados do layout. Né? E boa parte desses dados, nesse momento aqui, eles até podem começar a vir, né, de uma API externa ou ficar num pedaço meio isolado do código, e aí a gente vem e transfere eles, né, para um bloco aqui que vai fazer essa interpolação de dados e layout. A partir desse momento aí eu estou na fase 2 já, eu começo a ter algo mais ou menos assim. Ó. Olha só, eu tenho aqui dois objetos separados do layout, em que eu coloco ali a lista é uma da FAQ, né, um array que tem título, tem conteúdo, e eu separo isso aqui, eu tenho lá o section title, então alguém me pede para fazer essa alteração, eu venho aqui direto e altero no conteúdo, isso aqui pode estar isolado, né, num arquivo, e aí eu vou ter o seguinte código, né, um código muito mais enxuto, mais fácil de gerenciar, não preciso estar replicando, né, Ctrl+C, Ctrl+V aqui no código, e eu só, se eu quiser colocar mais perguntas, eu venho aqui na FAQList e coloco mais, né, um elemento dentro desse objeto aqui, array. Tá? Até aí tudo entendido, né? Acontece que esse processo ainda passa um pouco pelo Git Flow. E aí o que acontece? A gente vai para a fase 3 aí, que é uma fase onde a gente realmente tipo, começa a colocar todos os dados que são importantes e sensíveis, né, para uma página, para um negócio, dentro de uma API. Isso aqui, né, muitas vezes vem
junto aí daqui a pouco, né, com uma divisão de um monolito, ou até mesmo com um BFF, que é um back para o front, onde a gente vai começar a colocar esses dados totalmente isolados do front-end. Alguma coisa ainda pode estar aqui dentro, né, de repente um dicionário de palavras, né, alguns textos do tipo mais genéricos, assim, de um botão, como por exemplo, né, enviar, cadastrar, enfim, algumas coisas ainda podem estar aqui dentro, mas o grosso dessa parte aqui, o grosso do conteúdo está vindo de uma API externa. E a aplicação ela já começa a depender, né, de dados mais estruturados, porque aqui eu não posso, né, enviar os dados de qualquer forma. Eu preciso começar a estabelecer uma relação aí até mesmo né, de contrato, para que a API e o front comecem a se conversar ali com as mesmas regras, certo? Então vamos ver como é que fica isso aqui então no código, tá? Lembrando aqui que a ideia, né, não é que se preocupar com server-side render, né? Aqui a gente está fazendo um exemplo em client-side apenas, mas isso aqui é só para exemplificar. Na vida real a gente vai ter, né, dependendo da aplicação, uma preocupação com isso do lado do servidor e tal. Aqui o que a gente está fazendo, né? A gente está indo num BFF, a gente botou bff.mesalva /api.fac. A gente vai pegar esses dados, quando receber, vai setar eles aqui, eu estou usando o React, que é a nossa stack, para ficar até mais fácil de entender. E esse cara aqui, né, vai começar a ter dados, né, então vai ter aqui um section title e o fac list aqui, e esse trecho do código fica exatamente igual, porém os dados agora começam a ser renderizados por fora, e eu tenho que ter algumas preocupações, né? Como eu estou pegando uma API, eu tenho que lembrar que isso pode dar problema, né, dar um erro, e eu tenho que avisar o usuário quando eu estou indo lá buscar essas informações. É por isso que a gente está trabalhando tanto agora, né, com essa visão de skeletons para quase todas as nossas sessões e componentes, que é para dar essa ideia, né, de que algo está acontecendo e o usuário ele não está, né, parado ali com uma página em branco sem saber o que ele vai esperar. Beleza, essa aqui é a fase 3, né? Aí, o que acontece? Hoje, a gente vai falar especificamente mais do nosso projeto de front LPs, onde a gente já se encontra na fase 4. Tá? Vamos lá para a fase 4. Agora, né, na fase 4, eu começo a ter aqui, né, outras preocupações aqui. Eu já tenho dados estruturados, porém agora eu começo a trazer para dentro desses dados um contexto de layout. Ou seja, eu, através de uma API, através de um admin que atualiza os dados num banco, enfim, eu começo a ter controle não só sobre aquele conteúdo específico, mas eu começo a controlar agora quais componentes, quais pedaços visuais vão aparecer na tela. E isso aqui, para mim, é o grande divisor de águas aí para quem está pensando em ter flexibilidade. O que acontece? Eu tenho dados estruturados e para cada tipo de dado aqui, eu tenho, além dos dados, né, específicos de um componente, eu tenho questões do tipo, eu digo qual componente que eu vou colocar aqui nesse código. Então, por exemplo, aqui eu tenho o dado 1, que é enviado para o componente 1, o dado 2, que é enviado para o componente 2, e o dado 3, que vai ser enviado para o componente 3. A ordem como eles vão ser renderizados também é a ordem que eu defino via API, via admin. E agora, o meu front aqui ele fica cada vez mais enxuto e mais agnóstico, né? Ele não sabe mais com o que ele está trabalhando. Ele só fornece componentes, lista de componentes, para que a API possa utilizar eles da forma como, né, foi pensado, ok? Vamos então dar uma olhada como é que isso fica, tá, dentro do código. Olha só, aqui eu já tenho dados estruturados, já tenho um contrato muito bem definido, muito parecido com o que a gente usa. Eu tenho aqui um objeto meta e um objeto sections, onde cada seção aqui, ó, ela é descrita por um par, né? Componente, o nome dele, e dados. Os dados devem seguir, né, o mesmo contrato que o componente. Então eu tenho que definir muito bem, além de fazer um bom tratamento de erros, tá? Eu preciso definir muito bem quais são esses dados que cada componente vai trabalhar. Então eu vou ter aqui, ó, no fac section, o meu data tem lá o section title e tem o fac list.
E eu tenho aqui, né, tudo da forma como a gente tinha antes, porém consumido de maneira externa e controlado também pela ordem que a API está me definindo. Ou seja, eu posso muito bem vir aqui e trocar o fact section lá para o final. É uma coisa muito simples de fazer com essa estrutura de dados que está bem definida. Então, olha só. Vamos dar uma olhada como é que no o front-end ele faz isso, tá? Aqui, ó, se vocês notarem da linha 2 até a linha 4, eu tenho imports desses componentes. E aqui na linha 6, eu tenho uma constante, que é um objeto, que lista todos esses componentes, chamado de component list. Tá? Não mudou nada aqui, eu continuo trabalhando da mesma forma, porém eu quero chamar atenção para esse exemplo daqui, ó, tá? Que eu vou dar um zoom agora para ficar mais fácil da gente ver, que é o seguinte. Tá? Ignorem esse class name aqui, que aqui ficou fora de contexto. Mas eu tenho uma estrutura que é o seguinte. Eu tenho a minha main, no HTML, e tenho várias sections. Eu vou trabalhar, lembra que eu estou trabalhando com esses dados aqui, ó. É um array, eu vou fazer um map aqui para varrer cada um desses elementos aqui e vou perguntar lá, né, para aquele componente list, eu vou verificar se esse componente está lá dentro. Se não tiver, eu vou dar um return null. Tá? Esse exemplo aqui não está nem trabalhando com tratamento de erros aqui dentro, cada componente teria que ter um tratamento de erro seu próprio, e isso aqui é só para fins de exemplo, tá? Então, isso pode ficar mais complexo, mas eu quis trazer um exemplo um pouco mais simples possível, tá? O que acontece? Eu retorno aquele componente passando o data que eu recebi lá para dentro. E a mágica acontece. Eu vou renderizar todos esses componentes aqui da mesma forma como eu fazia antes, né, com código bastante enxuto aqui, e também não só enxuto, como também poderoso, né, porque o meu trabalho agora para colocar novos componentes, ele é muito simplificado. Eu crio um componente, crio o contrato e vou colocando nessa lista aqui. Essa lista, quanto maior ela vai ficando, mais, né, componentes eu tenho. Né? Aí a gente, né, claro que a gente tem um limite, a gente vai trabalhando com componentes cada vez mais genéricos. E essa aqui é a fase 4, tá? Então a fase 4, só para lembrar vocês, eu dependo ainda do front me dizer quais são os componentes que eu tenho, para que essa estrutura de dados ela injete aqui, né, os dados daquele componente. Na fase 5, que é o que a gente está indo agora, a coisa começa a ficar, né, um pouco mais louca aqui. O que eu tenho? Eu tenho dados estruturados que também vão começar a controlar o layout, vão controlar os componentes que vão ser renderizados e os subcomponentes também. Então eu tenho aqui os dados com mais informações a respeito, né, do que ele deve renderizar aqui, os subcomponentes, né, que vão estar aqui dentro. E esse controle aqui é quase como se o front agora ele fosse um daqueles page builders assim, né, que a gente vê, né, por aí. Isso aqui é uma coisa, né, tipo, muito mais poderosa, que a gente pode ter uma recursão aqui que pode injetar muita coisa. Então a gente pode ter componentes que a gente nunca pensou em ter, que está sendo pensado ali na questão do layout lá, e a gente pode ter naquele momento um componente com uma configuração diferente. O front vai ter componentes cada vez menores, subcomponentes, nesse dado momento. Como que a gente faz isso, tá? Vamos lá. Aqui, então, a gente vai pensar da seguinte forma. As minhas sections, agora, elas trabalham com componentes, data, ok, mas elas podem trabalhar também aqui com outro, que eu vou chamar aqui de children, que é um subcomponente desse page section. Todos aqui estão renderizando page sections. Page section tem o seu contrato, mas ele tem uma abertura aqui para uma injeção de componentes também, que segue o mesmo padrão aqui dos sections. É um array que recebe componente e data. Então aqui no page section, eu não sei dizer, assim, aliás, eu não preciso saber que eu estou usando um fact section, né? O front não precisa saber disso. Eu estou usando um componente genérico, que é o page section, e lá para dentro eu estou dizendo o seguinte: passa aqui um Title component e passa um fact list component, que poderia ser também só, né, um list component que é um colapsável. Eu poderia trabalhar dessa forma. Então, revisando aqui, cada seção agora vai ser mapeada lá dentro do front, e eu vou verificar se tem um componente chamado children que tem subcomponentes. Se tiver, eu vou injetar esses subcomponentes lá dentro
E toda a regra, né, e configuração de layout está sendo controlada agora porque eu estabeleci um contrato. Né, um contrato da API e dos dados com o meu front-end. Vamos ver como é que ficaria isso no código? Vamos lá. Olha só. Aqui eu minimizei algumas coisas que continuam iguais. Então eu espero que vocês tenham acompanhado aqui. Eu posso explicar depois melhor, caso não tenha ficado suficientemente claro. Então eu vou ter a mesma lógica de negócio. Quando chegar aqui, no return, olha só. Eu estou mapeando todas as sessões e estou passando um componente chamado Dynamic Component. Fazendo um map dele. E é aqui que acontece toda a mágica. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver como vai ficar. Olha só. Notem de cara que a gente começa a trabalhar com recursão. O Dynamic Component, ele se auto-chama aqui embaixo. Tá vendo? Então o que acontece? Essa estrutura, ela começa, né, a ficar mais complexa, porém o código é bem enxuto. Se a coisa estiver bem feita, não vai quebrar. Né? Tem que botar aqui algumas regras, claro, né, de tratamento de erro, como eu falei, mas aqui vamos manter o mais simples possível o código. Então vamos lá, eu tenho um componente, tenho data, né, os dados desse componente, tenho children. Estou mapeando, né, esses caras lá pelo outro componente, cheguei aqui, componente recebe todos os dados dele, eu verifico se tem children, se tiver children eu faço um novo map, passando para dentro do Dynamic Component tudo o que está aqui dentro desse child, que é uma propriedade daqui que está sendo mapeada do children. E aqui o key é só porque, né, no React a gente tem que fazer essa atribuição. O que acontece? Eu vou entrar num loop e para digamos assim, se isso aqui a gente encarar como se fosse uma árvore, né, para cada ramo dessa árvore, eu vou entrando ali até resolver tudo. Então o Dynamic Component vai se chamando. Aí ele vem para cá, chama de novo, monta esse cara. E eu poderia ter aqui dentro do FAQ Component ainda um children que renderizaria as coisas, né, um pouquinho mais diferente. Então, o que eu quero botar na mente de vocês é que eu tenho o poder, né, desse tipo de dado aqui, do FAQ list, eu tenho a lista, porém agora, estruturalmente, eu tenho o poder também de controlar o layout, ok? Como é que funciona no FrontLPs? Tá? Antes de eu começar aqui a entrar mais nesse detalhe, eu vou abrir aqui para a gente ver se tem alguma dúvida, porque eu acho que é mais fácil tirar a dúvida agora e a gente vai mais para frente. Então, vou abrir esse espaço aqui para a gente conversar rapidinho. Se alguém ficou com alguma dúvida, para a gente ficar sempre no mesmo tópico aqui, certo? Se não tiver nenhuma dúvida, alguém tá de boa. Tá de boa? Tá de boa também para vocês? Então, beleza. Vamos falar então como é que funciona isso, né? Num caso real que é o front-end. Primeiro, o front ele faz uma requisição para o BFF. Tá? Começa aí, se alguém não sabe como fazer isso, lembra de olhar uma das talks aí que o Andrev fez falando sobre, né, requisições do tipo HTTP. E hoje, inclusive, ele vai falar aí sobre mais aprofundado aí sobre uma outra parte. Né? Depois ele fazer a chamada dele para a próxima, que vai estar na sequência aí. O BFF ele monta a estrutura de dados que normalmente são feitos a partir de alguns JSONs que estão lá no admin. Esses JSONs eles estão num CDN, então fica super rápido, mas o BFF é o responsável por fazer uma montagem e consolidar essa estrutura de dados que está lá. O BFF ele já faz um cache desses dados, ou seja, depois que ele fez todo o trabalho de montar, ele deixa tudo prontinho para que fique super performático. O front ele recebe os dados que estão estruturados, então os dados eles vão ter um contrato daquele meta, vai ter os sections e tudo mais, e fornece uma lista de componentes que injeta esses dados fornecidos à medida que ele vai passando por aquele map. Tá? Então vamos ver aqui o exemplo mais prático. Isso aqui é um exemplo de uma página que eu peguei lá do Enem/redação, e aqui a gente tem um exemplo, onde a gente tem aqui o meta. Agora o meta tem informações de SEO, por exemplo, qual é o título da página, que tipo de descrição. Pode ter também uma imagem, né, um thumbnail da página. E tem as seções que são o corpo dessa página. Então aqui a gente está usando um componente que o nome é Simple Section. E aqui a gente definiu coisas do tipo cor, background, né, como é que é o título, tem até mesmo o elemento HTML que deve ser renderizado
né, nesse título aqui, que é o 1, e o tamanho dele visualmente como ele tem que ser. E aqui está a paginazinha, né, sendo apresentada. Então vamos pegar só esse componente aqui. Ó. Aqui do lado, né, do lado esquerdo, eu acessei o BFF, Enem/redação, e estou recebendo todos esses dados aqui. E eu tenho um data que tem exatamente isso, as sessões montadas, tudo aqui. E esse é o lado do front-end. O que ele mostra? Ele pegou aquele título, pegou uma imagem, botou aqui. Então eu tenho a imagem aqui para de diferentes resoluções de tela. Tem um CTA aqui que tem o nome, né, para onde ele está redirecionando, o tamanho dele. E tudo aqui está sendo controlado via, né, um admin. E isso pode ser mudado a qualquer momento, uma velocidade super rápida, porque a gente tem uma taxa de cache de mais ou menos 3 a 5 minutos. Ou seja, a cada 5 minutos a gente faz aí uma verificação de novo, se os dados mudaram. Caso, né, positivo, a gente altera isso em tempo real. Então a gente deixa de passar por aquele fluxo, que é o fluxo antigo, onde a pessoa tem que fazer uma solicitação para o desenvolvedor tem que ir lá no código, né, abrir um branch, mudar, aí manda alguém revisar, essa pessoa revisa, aí vai para develop, de develop vai para main vai fazer um deploy e tudo mais. Eu falei assim, bem cansativo mesmo, que é para dar essa ideia do quão esse trabalho é moroso e cansativo, né, de fazer, e chato também, né, gente? O desenvolvedor, ele perde o foco de estar fazendo coisas importantes para o negócio para estar alterando texto aqui. É exatamente isso que a gente não quer. Quais são as nossas regras? Tá? Aqui a gente vai falar então do dia a dia, coisas que... Até aqui a gente falou de uma apresentação, né, de algo que pode ser colocado em qualquer negócio, em qualquer lugar. Agora aqui a gente vai falar especificamente das nossas regras, aquilo que a gente definiu com base na nossa experiência e o contrato de uso que a gente tem. Então a gente sempre vai ter, né, um objeto chamado meta, um objeto chamado sections, né? O section ele sempre vai ser do tipo array, e cada, né, section é um elemento dentro desse array que deve conter uma propriedade chamada component, que é o nome, e os dados daquele componente. E a gente tem também aqui o commons, que a partir do momento que a gente começou a trabalhar com os JSONs, a gente sentiu a necessidade de ter pedaços daquele JSON que fosse compartilhado entre várias páginas. Um exemplo muito claro desse pode ser a FAQ. Então a FAQ ela pode ser a mesma para várias páginas. Os preços do Me Salva, né, do bloco lá de preço, também podem ser os mesmos, dependendo da campanha que a gente estiver rodando, em várias páginas. Então a gente tem esse commons aqui que faz, né, com que esses dados eles sejam reaproveitados em outros lugares. Então vamos lá. Olha só, peguei então aqui, né, o nosso meta aqui do redação e estou mostrando exatamente aqui. Ó. Nós temos sections, o meta e um common data aqui que a gente não vai abordar hoje, mas fica aqui com isso na cabeça, que são dados que a gente pode compartilhar com todas as sessões. Okay? Além disso, o BFF muito bem, né, já fez o seu trabalho de trazer os dados do navegação, os dados do footer, e ele dá uma indicação se houve algum erro ou não, para que o front ele trate isso de cara, tá bom? Então vamos lá. Dentro do meta eu tenho aqui um objeto chamado SEO que tem o title description, como a gente já viu. Então vamos dar uma olhada aqui nos sections. Ó. Vamos desmembrar isso mais no detalhe. Ó. Eu tenho um componente chamado fact sections, tem um título, tem uma lista, e essa lista aqui, ó, eu fechei ela, mas ela é bem maior do que isso. Cada lista tem esse contratinho aqui, tem um question e uma answer. Tá? Qualquer pessoa, né, que fora da equipe de desenvolvimento que tenha um conhecimento mínimo, pode aqui colocar uma nova questão na nosso FAQ, e isso vai ser muito rápido de se fazer. Falando aqui sobre o nosso common, esse aqui é um exemplo de como funciona. Ó. A gente pode ter um componente do tipo pricing section, mas que o grosso dos dados eles estão dentro de um outro arquivo JSON. E esse arquivo aqui, ele tá, né, a regra que a gente colocou é o seguinte, a gente vai chamar isso aqui de bucket, que seria quase um import, né, levando para o mundo aí da programação, onde a gente tem o pathname que aponta para esse JSON aqui dentro da nossa estrutura. Então a gente tem dentro lá do JSON pricing, Enem, produtos, né, 2021, redação. Se eu quiser alterar alguma coisa de produtos, do preço, né, do pricing, eu vou nesse lugar aqui alterar. Não é aqui. Eu vou lá. E aqui eu tenho informações que eu posso sobrescrever em cima desse pathname. Então, lá no preço lá de 2021 de redação, eu tenho
por exemplo, um título. É um título, né, aprovação não sei o quê. Aqui eu estou substituindo porque eu estou aplicando aqui. Então esse aqui é um poder, né, que a gente viu que seria bem interessante ter e acabou implementando. O que tem por vir, tá? Para finalizar aqui a nossa conversa. Esse é o modo, né, o modus operandi que a gente tem hoje. A gente está trabalhando agora numa fase 5, que é exatamente tipo, começar a controlar mais os subcomponentes que a gente tem. Isso está sendo feito a partir do Frontnext. Né? Então a gente já tem um core programado que renderiza os componentes e subcomponentes em recursão, como eu te mostrei lá, né, que é o Dynamic Components, com muito mais coisa, né, com coisas do tipo, eu vou poder controlar, por exemplo, públicos para quem eu quero mostrar determinado componente ou não. Eu vou ter possibilidade de receber controllers também lá de dentro do front e fazer um parseamento de dados lá dentro. Então, isso aqui está muito poderoso, gente. Eu acho que até a gente está pulando da fase 5 para a fase 6 aqui. Teria que até botar uma próxima fase. Aqui eu vou ter que atualizar essa apresentação no futuro e botar essa fase 6. Que é quando a gente controla os dados e faz controles de algumas regras de negócio também via esses dados aqui. Tá? Todos os componentes, né, que são os sections, eles têm que ter, né, tratamento de erro, obviamente, e tem que ter, né, estados do tipo skeleton, que a gente está chamando, que é um estado de loading. Então os componentes eles começam a também seguir contratos muito bem definidos para entrar aqui no jogo. Com isso, gente, a gente tipo passa, né, parte da regra de negócio para pessoas que trabalham mais com a parte de inteligência de dados. Porque a gente começa a fazer teste AB, começa a ter poderes, dá poderes para as pessoas testarem. Obviamente que isso traz alguns problemas, né? Se a gente for trabalhar somente com os dados crus, né, na forma de JSON, além de ficarem cada vez mais complexos, fica quase que inviável de uma pessoa que não tem muito conhecimento da área tech, né, ir lá trabalhar. Então a gente precisa fazer um admin muito bem estruturado, que seja quase um builder aí, por exemplo, o que a gente vê no WordPress ou outros tipos de frameworks aí, outras soluções de mercado. Então a gente também tem esse desafio aqui internamente que a gente está trabalhando, que é como é que a gente converte uma linguagem que é quase uma linguagem, né, muito técnica para algo que seja até mesmo gostoso de usar, né, e uma experiência tão legal que motive as pessoas também a quererem usar. Isso é o que a gente pretende fazer. A gente está implementando essa fase 5 e vai chegar lá também com esse nível assim, de tratamento e de manutenção dessas partes de negócio, certo? Gente, era isso que eu tinha para falar sobre, né, essa estrutura de dados que também controla layouts. Agradeço vocês pela atenção. Não se esqueçam, né, se esse conteúdo foi útil de alguma forma, se inscreve no canal e, né, dá like. Coloca também nos comentários aqui embaixo, porque se isso tá te ajudando de alguma forma, a gente quer saber para produzir conteúdo cada vez mais relevante também aqui para a comunidade. Quero deixar esse espaço aberto para que vocês, né, aí comentem e me falem o que vocês têm, né, pensado sobre essa experiência que a gente está vivendo aqui dentro. Bom demais. Primeiramente, parabéns. É exatamente isso que a gente tem de estrutura hoje em dia. Ela funciona muito bem, ela evoluiu muito ao longo dos anos. O Fred participou, acho que de todas as etapas de evolução desse sistema nosso. E é bem o que ele falou, tipo, a gente está ali entrando numa fase 5 que já vai virar numa 6. Essa fase 5, além dela já está aí com a estruturação de regras de negócio que já estão funcionando, por exemplo, se o estudante que chega no Missalva, ele tem acesso premium ou não tem, ou ele está logado ou não está, a gente já consegue ter regras específicas. E outra coisa que está agora bifurcando aí, essa fase 6 que o Fred falou, acho que talvez até para dividir em 6 ou 7, eu acho que elas não são dependentes uma da outra, mas uma das coisas que também está entrando nessa fase 6 é além da estruturação de dados baseado em chamar funções ali, chamar ações, como o Fred falou, mas também nossa gestão de dados, a nossa gestão de compliance, conversar com o nosso design system.
Então a gente gerou um design system bem completo aí ao longo do último ano. A gente tem uma biblioteca bem completa dele visual, feita no Figma, super completa. A gente tem a biblioteca documentada com testes usando o Storybook. E a ideia é que os novos layouts também se baseiem nessa biblioteca. Então, vai ficar muito mais fácil para qualquer designer, para qualquer desenvolvedor ou para qualquer integrante do time que tem acesso a essas ferramentas, seja de design, seja de desenvolvimento ali do Storybook, consiga ver quais componentes que ele tem de recurso para acessar. Eu acho que uma coisa importante que tu falou aí, André, é documentação, né, disso. Porque a gente quer evoluir nesse sentido, só que se a gente não tiver uma boa documentação, a gente não consegue manter esses contratos e acaba até criando, assim, né, uma base de conhecimento que a pessoa precisa inicialmente ter para começar a operar nesses projetos. Então, a documentação aqui eu diria que é essencial. É diferente de quando tu começa lá naquele layout lá que é um HTML com já dados ali incorporados que, tipo, qualquer pessoa que vem para o nosso time é capaz de mexer naquilo. Agora, quando a gente chega numa estrutura que é um pouco mais robusta, a pessoa ela precisa de um período onde ela vai ter que estudar isso, entender como funciona, para daí colocar a mão no código. Eu acho que traz um pouco de complexidade, então tem que ter um treinamento na equipe para sair já mexendo nisso. Alguém tem mais dúvida? Porque eu não quero monopolizar as perguntas e coisas para falar. Tem mais? Não precisa ser só perguntas, né? Podem ser Ah, sim. também aí, né, falando sobre a experiência de vocês usando, né, essa ferramenta que a gente acabou criando em conjunto. Acho que todos os frontenders já passaram por essa estrutura de alguma forma. O que você tem a dizer sobre essa estrutura? Ah, cara, me surpreendeu, principalmente a partir da recursão, de poder. De eu não precisar passar uma própria pro componente e, sei lá, renderizar um botão. Eu passo só o botão que eu quero que ele renderize, o componente do botão. Em vez do próprio componente internamente receber as próprias do botão que ele mesmo renderiza. Acho que isso foi o que mais me surpreendeu e é muito, muito foda isso, você poder colocar o que você quiser dentro de qualquer coisa. Isso dá uma flexibilidade Sim. muito grande, porque a gente dá uma página, uma seção ali a gente tem uma página no Me Salva, que tem uma seção ali de apresentação, ali a Hero, por exemplo, e a gente dá flexibilidade pro time de marketing poder trocar ali naquela apresentação, assim, onde tem uma imagem a imagem dos livros, um título, um texto, um botão, trocar aquele botão por um link, trocar aquele link por uma chamada, por uma outra chamada, tudo isso dando match com nosso design system. Sim. É um negócio muito louco. E abre também uma possibilidade, que daí eu vou puxar mais brasa aqui, de testar coisas, né? O Uhum. pessoal de inteligência de dados, né, o BI, pode muito bem pegar, né, a partir de informações que eles têm, e fazerem testes eles mesmos, sem ter que passar por um fluxo complexo aí de desenvolvimento. Testar novas coisas, botar botões, trocar, né, seções de lugar, daí eles podem testar coisas. O que acontece se a gente botar, né, o bloco de preço mais para cima? Será que converte mais ou não? Bora testar. Não precisa passar por nenhum fluxo aí de desenvolvimento. Isso não precisa nem estar na fase, né, 5 que a gente está. Na fase 3 para 4 já é possível fazer isso. Com certeza. Tem como voltar ali na páginazinha que mostrou a LP da redação, Enem Redação? Claro, vamos lá. Aí, show. Então, um, um detalhe que eu tenho pra falar é, tipo, beleza, em algum momento a gente desenvolveu essa seção vermelha, essa seção vermelha forte, onde a gente disse que essa seção, ela tinha uma imagem, ela tinha um título, ela tinha um texto e ela tinha um botão, tá? Que a gente chama de CTA ali do lado. Inclusive, a imagem, ela tem uma versão desktop, uma mobile e tal, mas o meu ponto aqui é um pouquinho além disso.
Nota que o nome dessa seção, ela não tem nada a ver com Hero, ela não tem nada a ver com redação, ela não tem nada a ver com o contexto que ela está sendo usada. Ela é uma simple section, é uma seção simples, que a gente definiu no passado, que uma seção simples, ela pode ter aí uma imagem, um título, um texto, poder mudar as cores dela e tudo mais. E isso nos dá uma flexibilidade para que, não, a gente quer trocar agora para uma sessão de experimentação, onde a ordem onde os dados são os mesmos, mas a ordem de apresentação é diferente. Onde seria, por exemplo, em vez de ser 2 colunas, é título, depois entre o título e o texto tem uma imagem, daí e ainda entre o texto entre a imagem e o texto ainda tem o botão. Então troca toda a ordem disso de lugar, mas os dados são os mesmos. Bastaria que o time de marketing trocasse ali o componente de simple section para componente experimentação de sessão experimentação. E todo o layout se auto-ajustaria para esse novo formato. Então, a gente tem a flexibilidade de alterar os dados e alterar o layout com pequenos ajustes. Isso é fantástico, né, cara? E uma outra coisa também que a gente segue aqui, cada vez mais padrões, né? Então a gente não cria componente de qualquer forma. Se vocês derem uma olhada lá no front, né, LPs, todas as seções, todas as componentes do tipo section, eles estendem um componente que é chamado lá de base section. Ou seja, naquele componente ele tem o mínimo esperado de uma seção. O que é o mínimo esperado de uma seção? Mudar a cor de fundo, né? Por exemplo, tu tem um tamanho de container ali, ela pode, por exemplo, uma seção pode ocupar toda a largura de uma tela, pode ocupar só um pedaço menor. A gente tem também componentes que é do tipo listagem de CTAs. Então, assim, a gente começa a ter subcomponentes ali que estão sendo super reaproveitados. Fica fácil de dar manutenção assim, e fica fácil também porque a gente trabalha com uma questão que é tipo previsibilidade. A próxima pessoa que for mexer naquele componente já sabe que todos os componentes têm um background color. Então fica fácil, ela não tem que adivinhar o que tem, ela já deu uma estudada no que tem minimamente, ela já sabe que uma imagem sempre vai ter aquele contrato ali, A imagem vai ser definida uma para desktop, uma para mobile, e vai ter ali um texto que é um títulozinho, né, o alt, que é o texto, né, que é mostrado na imagem caso ela não renderize. É isso, gente. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta. Só elogios, parabéns pela apresentação. Muito obrigado aí, gente. Então eu espero que... Oi? Eu digo mesmo, só elogios. Tá. Muito obrigado, cara. Gostei bastante também, cara. E foi legal ter essa visão, assim, porque eu do back não tenho muito dessa visão. Então, pra mim eu achei excelente. Pois é, faltou fazer essa pergunta pro pessoal do back-end, né? Como é que eles enxergavam essa estrutura? Que a gente faz mais ou menos uma camada intermediária entre os dados, muitas vezes que chegam do back-end, a gente passa lá no BFF por um grande, né, parceiros, assim, uma serialização desses dados para trazer pro front nesse modelo que a gente está trabalhando. Gente, agradeço. Opa, vai lá, André, fala isso. Eu não vou encerrar antes de tu falar. Eu não tinha muita noção de como era feito antes, tá ligado? Até mesmo porque front-end não é meu forte. Mas, cara, o jeito que tu explicou ficou bem legal. Eu consegui entender. Eu compreendi como é que é feito. Eu acho que tu explicou muito bem. Esse lance dos passos em fase 1, fase 2, fase 3. Ficou bem legal, cara. Ficou simples de entender. Eu consegui entender, tá ligado? Então, eu que eu acho que sou o que tem menos treinamento aqui, menos tempo também de programação, ficou simples para eu entender. Eu acho que o pessoal que vai estar assistindo isso daí vai conseguir compreender também. Então, parabéns, fez um excelente trabalho. Certo, cara, obrigado. Isso é um trabalho em conjunto nosso aí, cara. E a ideia é realmente passar esse conteúdo para a comunidade. Assim, eu não vejo pessoas falando sobre isso, sabe? Tendo esse nível de estrutura de dados que a gente chegou aqui no Me Salva, né? Eu não sei como que a gente chegou nisso, sim, mas, cara, a gente foi evoluindo de uma forma que outras empresas certamente, tipo, nem fazem ideia, ainda estão trabalhando até na fase
2 ali, máximo fase 3, sabe? O grosso ainda tá trabalhando na fase 1, assim, né? Com algumas páginas, assim, bem estáticas. E, bom, eu acho que isso aqui é disruptivo, só pra falar, né? Acho que isso Essas é... definições de fase, elas são conhecidas na comunidade mesmo? Ou, Isso aqui tipo, foi você que baseado fez? nas fases que a gente foi avançando mesmo aqui no Missal. Ah, não existe essa definição, então a gente que levantou isso mesmo. Sim, foi baseado bem assim, tipo, Legal. naquela coisa de, tipo, o que que a gente fazia antes, né? Na etapa 0 ali, né? Etapa fase 1, fase 2. Isso aqui é totalmente o nosso progresso. Pode ter uma empresa aí que tá, né, na fase, né, 88, sei lá, que a gente não conhece aí, que tá usando já inteligência artificial para fazer essas coisas, né? Tudo mais. Então é isso, gente. Ó, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que esse conteúdo realmente ajude. E fazer mais um jabazinho aqui. Inscreve no canal se não fez ainda. E curte esse vídeo. Compartilha aí com teus amigos, com pessoas que tu sabe que são do front-end e vão se beneficiar desse conteúdo. Certo? Aquele abraço.